Salve pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar ilustrando para vocês como montar uma dieta de forma mais básica e de forma mais autodidata possível. Em um dos meus vídeos eu falei que você pode aprender de forma autodidata a encontrar os melhores meios para você poder estudar, seja e-book, seja cursos online e plataformas que você vai estar pagando uma mensalidade também e você vai estar sempre adquirindo conhecimento e atualizando seus conhecimentos. E ontem o Lucas Souza falou sobre isso no podcast dele, na qual eu estava assistindo agora há pouco. E eu vou colocar aqui um pedaço da fala dele, onde ele fala exatamente o que eu estava explicando para vocês no vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo que dá para você fazer tudo de forma autônoma, só que em um determinado momento você vai precisar do feeling do profissional para você poder estar progredindo e evoluindo. E é por isso que nesse vídeo eu aconselhei vocês a estar pagando um especialista, alguém que realmente entende do assunto, que trabalha com consultoria, porque você tem um linear que você vai conseguir seguir e aquele limite para você romper, você pode encurtar esse caminho com uma pessoa que tem mais experiência que você, ou você pode tentar aprender tudo pela tentativa e erro. Lembrando que tentativa e erro você vai passar um tempo muito maior para poder chegar no seu resultado. Mas eu vou deixar o Lucas Souza elucidar um pouco a respeito disso. Ele participou ontem do Monstercast e eu vou deixar aqui na descrição o link da live que ele participou. Desde já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos aqui escutar o que o Lucas Souza falou a respeito disso. Vou dar o play aqui para vocês escutarem o que ele falou. Ele começou falando um pouco sobre a consultoria dele. Né? Eu não vou falar, eu dou consultoria. E na minha consultoria eu trabalho com alunos que eu tento flexibilizar ao máximo a dieta deles. Mas eu deixo muito claro que os meus alunos trabalham com regime restrito. Eles recebem um plano alimentar e aquele plano alimentar é pronto e acabou. E o que mudou é que hoje eu adiciono conforme eu vou os conhecendo. Então eu peço paciência pra eles. Né? Eu falo, bom, eu vou te dar um programa, eu quero ver o que isso acontece. A partir daí, a gente vai ver o que é que acontece com você. Então, por exemplo, né? Eu, Lucas Souza, eu hoje me preparo sozinho e eu tenho bastante feedback meu próprio, né? Inclusive eu tenho até na nova ordem uma aba só do Fitworld Pro que eu tenho no meu diário, que eu vou atualizar essa semana completa. Nesse diário eu consigo ver que, por exemplo, os meus períodos de compulsão alimentar, porque eu tenho umas compulsões às vezes, é de noite. De noite é o meu horário. Então, hoje eu trouxe pra comer aqui, eu trouxe um shake pra tomar aqui, daqui a pouco eu vou pegar lá pra tomar de whey só. Que aí as outras calorias ficam mais de noite, porque eu sei que de noite vai bater o dragão. E aí eu vou ter a maior parte das minhas calorias ali pra consumir naquele momento. Vai facilitar o sono, vai facilitar a aderência, vai ser melhor do que se eu comesse tudo no começo do dia e no final do dia não tivesse nada pra comer. Isso ia me gerar ansiedade, eu ia acabar tendo... Então, esse é o estudo que eu faço em um atleta meu. E aí eu identifico isso e a gente vai flexibilizando. Mas eu não consigo passar um macro pra um atleta ou pra uma pessoa comum e confiar que ela sequer saiba como fazer isso, né? Mas pra mim é possível. E aí eu acredito que se você é um atleta profissional, você deveria muito bem ser. Mas ser capaz de fazer isso. Mas isso varia. O Diogo Montenegro, por exemplo, é um cara que eu converso com ele, meu amigo pessoal, né? Eu converso com ele fala, eu já não gosto. Ele trabalha com coach e ele é coach. Ele tem a capacidade de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso sozinho, mas ele mesmo fala, eu prefiro ter uma segunda opinião. Eu prefiro ter um coach, mesmo que eu vá fazer as minhas manipulações, eu prefiro ter aqui. Sim. E aí eu falo com ele direto também sobre isso. Eu falo, mano, vamos colocar eu e você. Eu sou o Lucas, você é o Diogo. Eu saí do bodybuilding lá em 2020. É normal isso acontecer porque é como o barbeiro que não corta o próprio cabelo. O fato de você querer ter uma segunda opinião é exatamente para que a pessoa enxergue aquilo que você não consegue ver. A tua mente te sabota, o teu espelho te sabota, tu se vê todos os dias. E eu estou falando a nível profissional, a nível de atleta, não ao ser humano comum, como eu, como você, lá ele. Mas eu estou falando a respeito de atletas que estão num nível muito grande, eles precisam de ajustes finos. E às vezes eles não percebem quando está flat, quando está precisando de mais carboidrato, quando está com muita água, ou se ainda tem que puxar mais, porque chega num estágio de você estar tão cansado, de você estar consumindo tão poucos alimentos, que é muito comum a sua mente estar sabotada. Então é normal você ter um coach, mesmo você sendo coach. Eu tô voltando agora e não respondo pra ninguém nem pra nada. Sou eu e eu. Não tenho patrocínio, eu sou o papai, entendeu? Eu sou meu próprio patrocinador. Eu não tenho nada pra provar pra porra nenhuma pra ninguém. Você é o atual campeão da Nut Classic. Você vai arriscar o quê? Você vai meter um full body agora de graça, assim? Eu vou, entendeu? E eu vou contando pra você o que acontece. Ele não vai arriscar isso. Então essas são as diferenças que vai ter. Então sim, eu acho. E mesma escola, né? Os dois Stefan. Você já passou muito com o Stefan. Passei com o Stefan. O Stefan foi um dos meus melhores amigos desse meio. Eu adoro ele. Mas é um cara que ele é orientado por resultado. Como coach, você vai apostar na receita que já tá dando certo. Ele tem a receita dele ali, né? Todo coach tem, porque você simplesmente não tem como começar tudo do zero com todo mundo, né? Você tem que ter alguma receita e é mais fácil você ter uma receita e adaptar do que você tentar criar tudo do zero toda vez que você trabalha com... Exatamente. Você tem que ter uma receita, você tem que ter um linear de onde você vai sair o seu trabalho e a partir desse linear você vai adaptar pessoa por pessoa. Por isso que é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, algumas consultorias elas fazem questão
de frisar que teu protocolo, ele vai ser 100% personalizado para você. Isso não significa que a tua primeira refeição não pode ser parecida com a primeira refeição de outra pessoa. Na real, existe o ajuste fino. E esse ajuste, ele vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa, ela tem os mesmos alimentos que você na primeira refeição, mas em quantidades diferentes. E mesmo que elas tenham a mesma quantidade, você tem que ver no decorrer do dia. E mesmo que seja parecido, você tem que ver como que está o volume de treino, como que está o volume de água. Então, são muitas variáveis que se alteram. Como ainda mais um volume alto de pessoas. É né? impossível. Eu tenho o meu modelo. Você tá no meu bloco de notas aqui, tem modelos de programas e planilhas de treino, que eu já tenho pré-programada. Eu simplesmente copio e colo esse programa de treino, aí eu analiso uma anamnese da pessoa, modifico isso, jogo pra ela e falo, volta daqui 15 dias, deixa eu ver o que acontece. Agora eu tenho uma noção. Por exemplo, você tem as tabelas de contabilizar como que o metabolismo funciona da pessoa, estimar o quanto que é o gasto dela, você não tem essas, é só estimativa. Tudo é estimativa, tudo você está tentando chegar o mais próximo do assertivo, mas sempre vai ser uma estimativa. Só que a diferença é uma pessoa que nunca treinou essa estimativa, que não tem esse olhar clínico, que não tem essa visão, a estimativa dela vai ter uma margem de erro muito maior do que uma pessoa como o Lucas se usa, que está há muito tempo no bodybuilding. A diferença, gente, está no tempo. É apenas isso. É a única variável que importa, na real, quando a gente fala sobre bodybuilding, quando a gente fala sobre musculação, até mesmo sobre mudança de físico, é o tempo. Essa é a única variável que importa. Por quê? Você vai demorar para construir um físico. Você vai demorar para o seu físico ganhar um tempo de condicionamento bom. E quando eu estou falando de condicionamento, eu estou falando sobre ele estar bem adaptado a um limite de treino, a uma exigência de treino. Isso tudo vai demandar tempo, e principalmente dieta. E até você entender o que funciona ou não com o teu corpo, também vai demandar tempo. Então, no final das contas, tudo que você procura é uma pessoa que está há mais tempo, mas não só uma pessoa que está há mais tempo. É uma pessoa que está há mais tempo e que entende o que deve e o que não deve mudar. Porque tem pessoas que estão há muito tempo nessa caminhada e ainda assim não sabem o que fazer. É normal. Ou às vezes ela só entende para ela e ela não consegue passar isso para outra pessoa. E aí quando ela vai passar isso para outra pessoa, ela passa o que ela faz para ela. E nem sempre o que dá certo para você vai dar certo para outra pessoa. É assim, ao invés de não fazer nada, fazer alguma coisa já é melhor do que nada. A real é essa. Mas quando você copia o de outra pessoa, a chance de você ficar mais longe do referencial correto para você pode acabar aumentando essa distância. Mas é uma chance de 50%. Eu não arriscaria isso. Por isso que você contrata um profissional que já entende, que já está há muito tempo nesse cenário, que sabe a diferença quando a pessoa está com mais água, menos água, quando ela está segurando muita água ou não, quando ela está comendo melhor ou não, quando ela está desempenhando no treino melhor ou não. Isso tudo demanda tempo. Às vezes o mesmo Mesmo cálculo peso, mesma altura, vai muda. dar completamente Sim, diferente sim. por vários fatores. Então, é Exatamente. imprescindível a experimentação. É por isso que bodybuilding não é uma ciência da computação, uma ciência espacial super difícil. É muito simples, mano. É muito simples. Se você tá engordando, você come menos. Se não estiver crescendo, você come mais. É simples assim. E aí é a base da pirâmide. Se a gente pudesse colocar assim uma pirâmide, a gente teria então a base dessa pirâmide sendo o saldo calórico, quantidade de comida. Sim. E logo em seguida, macronutrientes, que é proteína, A carboidrato, distribuição gordura de cada um. e álcool também é o macronutriente que ninguém fala. Tem 7 calorias por grama, tem o seu valor. Não pra nós. Mas aí tem a proteína, carboidrato e gordura. E aí depois você tem micronutrientes. E aí depois você tem nutrient timing, que é alocar os nutrientes para um certo momento no dia. Mas a base zona da pirâmide é salto calórico, Sim. logo em seguida de macronutrientes. E macronutrientes, tudo que você precisa entender como um bodybuilder, no genérico, é que 1,6 a 2,2 gramas hoje parece ser tudo que você precisa consumir em um dia, distribuído Sim. em 4 refeições para ter o benefício da proteína maximizado. Depois disso, é saber como você vai distribuir carboidratos e gorduras, que, a não ser que você seja alguém com sobrepeso, você vai manter gordura no mínimo para poder maximizar o consumo de carboidrato, que favorece o estoque de proteína, favorece performance no treino, e tudo que você vai mover na sua dieta vai ser basicamente carboidratos para poder adquirir a quantidade de calorias que você almeja para o objetivo que você almeja. Se você for inteligente, você gravou isso que eu acabei de falar, você já pode colocar coach no seu Instagram, tá ligado? Você já pode. Eu simplesmente resumi a dieta de um bodybuilding completa por aqui. Essa última fala resume. Acabou. É só fazer isso. Se uma pessoa for minimamente inteligente, um moleque de 15 anos em casa lá que tá procurando por isso, ele vai pegar isso que eu acabei de falar, ele vai desenhar o plano dele, ele vai jogar aquilo no chat GPT pra colocar um cardápio e acabou. Esse moleque vai daqui a pouco tá aqui no Monster falando pra mim, entendeu? É simples assim. O resto, aí já é o que o especialista vai fazer, que é analisar com mais propriedade a somatória de todas as possibilidades que podem acontecer. Feeling ali de na dieta. manobra também, né? Então é isso. O Lucas, ele explicou exatamente o que eu estava falando. O básico é muito simples e apesar de ser muito simples, muitas pessoas ainda erram, cometem erros, certo? Mas não é difícil de você conseguir colocar para uma pessoa fazer isso daí. O final da frase, se vocês prestarem atenção, ele fala o seguinte: o especialista, ele vai fazer as manobras. Então é o que eu falei para vocês. O fato de você pagar um especialista é pelo feeling, é pelo tempo, certo?
Mas agora eu vou elucidar para vocês o que, cara, se vocês fizerem isso que eu tô fazendo, qualquer pessoa consegue montar uma dieta do zero, sozinho, sem precisar de ajuda. Eu só vou entregar alguns meios que vocês podem estar pesquisando para melhorar, para refinar essa base. E aí, a partir dessa base, você vai na tentativa e erro. Lembrando, você não quer pagar um profissional, certo? Você não quer depender de ninguém. Então, você vai para a tentativa e erro. Isso vai demandar tempo até ter resultado. Mas, com toda certeza, o que você fizer aqui vai resultar em alguma coisa. Teve um corte do Jolão, ele falando, se um indivíduo comesse 150 gramas de arroz, 150 gramas de frango, eu não me lembro se ele falou 5 ou 6 vezes por dia, ele ia botar um físico. Ele só não sabe dizer qual condição seria esse físico, se iria ter um formato adequado, mas que iria pôr um físico, iria pôr. Isso é meio óbvio, né? Se a pessoa tá treinando, tá fazendo cardio, come isso aí 5, 6 vezes por dia, é óbvio que vai botar um físico. Qual a condição desse físico? A gente não sabe. E o que você faz depois que você atingir esse físico? Manobras. Então eu vou explicar o primeiro passo. Ter a base e explicar uma manobra simples de correção que você pode estar fazendo com relação à tua dieta. Bom, eu vou estar aqui colocando aqui para vocês, primeiro, referências que vocês podem ter, certo? Essas referências, elas vão servir para ajudar vocês e orientar vocês da melhor maneira possível. Procurem na internet, certo? Não deixem de procurar. Eu vou colocar aqui. Pronto. Primeira referência, aplicativo do Gorgonode, certo? Esse aplicativo do Gorgonode você vai estar colocando no seu celular. No site do Gorgonode é até mais interessante você começar por lá, porque lá você pode fazer uma avaliação, mas eu acho que no aplicativo já tem. Altura, peso, o básico para você descobrir o teu gasto calórico. Lá você tem como anotar a tua progressão, ou seja, você pode estar anotando toda a tua avaliação, toda a tua evolução tu pode estar colocando lá, mês a mês, algumas medidas, e ele vai estar lá mostrando com gráficos, massa magra, massa gorda, percentual de gordura. Isso vai ajudar você a ter uma referência. Lembrando, não estamos falando de precisão. Até mesmo a calorimetria, ela tem sua margem de erro, mas se você seguir uma referência, você vai ter como tirar muita margem de erro com o decorrer do tempo. Exatamente. Então, app do Gorgonode, recomendo muito. Eu vou estar deixando o link da descrição do site do Gorgonode. A segunda recomendação vai ser o seguinte, Leandro Twin no YouTube. O Leandro Twin tem muitos vídeos no YouTube ensinando vocês como montar treino, como montar dieta, e lá vocês podem estar tirando alguns erros. Eu vou montar a base aqui com vocês. E aí vocês podem refinar essa base com alguns vídeos informativos sobre dieta que o Leandro Twin tem no YouTube. Cara, ele tem mais de incontáveis vídeos. Todos os dias ele lança vídeo. Então, duas referências boas. Beleza? Aplicativo do Gorgonode, lá você vai poder contabilizar a sua refeição e aí você pode ilustrar ela, as calorias, tudo bonitinho. E isso vai ser importante vocês fazerem no começo. Vocês podem estar anotando todo o seu progresso, toda a sua evolução, certo? E lá vocês vão ter uma referência de o que seria mais ou menos o teu gasto calórico, beleza? Então, agora que eu anotei as referências, certo? Eu vou anotar aqui a base que vocês vão ter para estar montando uma dieta. Eu vou estar aqui supondo que a pessoa tem um gasto, certo? Ela já foi no aplicativo do Gorgonode, ela já fez a avaliação, altura, peso, colocou lá tudo bonitinho, e o cálculo do Gorgonode chegou na conclusão que tua dieta tem que ter 2.500 calorias. Beleza? Vamos supor que essa pessoa vai utilizar 50 ml de água por quilo corporal, são contas simples, certo? 2 gramas de proteína, 1 grama quilo de gordura, certo? E aqui o carboidrato a definir. Por que eu coloquei isso aqui? Por que você preferiu colocar esse nomezinho aqui? Carboidrato a definir. Vocês vão entender por quê. Eu acho que a última coisa que você tem que estar levando em consideração, independente se você vai ganhar ou se você vai perder peso, certo? Então, vamos colocar aqui, o carboidrato você ainda vai definir. Não está certo, não está linear, mas vocês vão entender no decorrer aqui da montagem dessa dieta base, beleza? Vamos estar agora montando aqui, dessa maneira aqui. Vamos lá. O indivíduo, ele tem uma dieta, certo? De 2.500 calorias. Vamos colocar que ele vai fazer 4 refeições por dia. Vou até colocar aqui do lado 4 refeições por dia, certo? Que é muito mais fácil. 4 refeições por dia, para quem está começando, é mais fácil de conseguir manter do que 5 ou que 6. E eu não acho que exija tudo isso. E também acho que menos de 4 já é totalmente ineficiente. Então, não vale a pena você tentar com menos de 4 refeições. Tente com pelo menos 4 refeições. Menos de 4, ou seja, 3 não dá certo. O que vai acontecer aqui? 2.500 calorias, certo? Agora a gente vai fazer um cálculo fácil aqui. Vou aqui tá colocando aqui do lado aqui para vocês verem. 2.500 calorias dividido para 4 refeições será um gasto de 625 calorias, certo? Tem dados aqui que vocês vão precisar saber. E aí esses dados eu vou colocar aqui. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de
carbo tem 4 calorias, beleza? E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Isso daqui é importante vocês saberem. Por quê? Porque na hora de montar a dieta, vocês vão separar dessa maneira. Então, vamos lá. Cada refeição tem que ter 625 calorias. O que eu devo priorizar? Vai acontecer, quando vocês estiverem montando a dieta, o seguinte. Vocês vão estar lá no aplicativo do Gorgonoid, registrando os macros. E aí, na hora de registrar os macros, vocês vão perceber que quando vocês colocaram lá o tanto de arroz, o tanto de frango e sei lá mais o que, para bater a quantidade de macro, a quantidade de macro passou da quantidade de caloria. E isso vai acontecer porque alguns alimentos, eles não vão estar com os macros isolados do jeito que você está achando que vai anotar aqui, bonitinho, e vai estar, gente. Mas não é assim. Nessas horas, o que a gente deve priorizar? Deixar os macros do jeito que é para deixar ou as calorias? Conselho que eu dou, você está começando agora, priorize as calorias. Então, você vai reduzir algumas quantidades de alimentos para encaixar nessas calorias aqui. Aí eu já vou até adiantar. Qual é esse alimento que eu vou estar reduzindo? Contando que não seja proteína, tá tudo bem. Ou seja, vamos supor que tá lá uma refeição que você botou arroz, frango e azeite. Aí você colocou lá a quantidade de azeite, você colocou lá a quantidade de frango, o arroz. Aí eu não sei que tipo de arroz você comprou, tem proteína e passou. Não mexe no frango, não mexe no azeite, mexe no carbo. Ou seja, mexe no arroz. Na hora de você contabilizar os macros, carboidrato, proteína e gordura, e perceber que a contabilização daquela refeição ultrapassou a quantidade de calorias que você calculou aqui, logo você vai mexer no carboidrato, reduzindo ele e equalizando para bater o máximo possível próximo a esse número. Se ficar 630, 620, tudo bem. Considere uma margem de erro de 5% ou menos. Eu sei que pessoas vão falar de margem de erro de 10%, mas cara, 10% dá diferença, velho. 10% aqui são 62,5 por refeição. E às vezes a pessoa pensa, mas 62,5 dá para passar. Não, gente, é 250 calorias. Não dá para passar. Não vai nessa, não. Que aí, numa dieta de 2.500 calorias, você vai estar falando de dieta de 2.750. Não cometa esse erro. 10% é muita coisa. Uma margem de erro de 5% já é muita coisa. Mas considere errar o menos possível. Beleza? Então vamos lá. 625 calorias por refeição. E aqui você tem a tabela. Então o que você vai priorizar aqui? Priorizar, certo? Vamos botar aqui prioridades. Vamos supor que um indivíduo, ele tem... Deixa eu minimizar aqui. Vamos supor que o indivíduo ele tem, para ficar uma conta fácil, são 4 refeições, 80 quilos. Eu acho que 80 quilos tá bom. 80 quilos, certo? 80 quilos. Vamos descobrir a água desse indivíduo. A água desse indivíduo vai ser o quê? Lembrando, a água tem que ser o cálculo que eu falei para vocês. Aqui, ó, 50 ml de água quilo corporal. Ou seja, você vai estar aqui com 80 quilos vezes 50, 4 litros de água. Então, você vai vir aqui e vai botar 4 litros. Isso é o básico. Proteína, 2 gramas quilo. Ou seja, 80 vezes 2. 160. Gordura, né? 80 gramas, certo? A cada 1 quilo, show. E o carboidrato a definir. Você já definiu isso daí, beleza? Ou seja, a água diária desse indivíduo vai ser essa daqui, ó, 4 litros. Ele vai estar tomando 4 litros de água por dia. Ele vai estar colocando 160 gramas de proteína por dia para dentro do corpo e 80 gramas de gordura por dia para dentro do corpo. Lembrando que a gente fez a conta aqui e ele precisava consumir 625 calorias. Vocês lembram disso, né? Então vamos lá. 160 em 4 refeições, são 40 gramas de proteína por refeição, 20 gramas de gordura por refeição. É isso aqui. O restante é carboidrato. E aí a gente volta para cá e calcula, certo? Se ele vai estar ingerindo 40 gramas de proteína por refeição, vamos ver, ele tinha 625. É bom vocês lembrarem disso aqui. Eu vou até deixar aqui com essa informação. Ele tinha 625 por refeição. 40 gramas de proteína por refeição, certo? Ele tinha 625 de calorias. Isso aqui é macro. Não é caloria. 40 vezes 4, certo? Lembrando que está aqui escrito, certo? Vou tirar aqui da frente para vocês verem. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Ele está ingerindo 40 vezes 4, 160. Ou seja, está aqui, você já vai reduzir, ó, menos 160. Aí ele vai estar ingerindo 20 gramas de gordura por refeição. 20 vezes 9, 180. Aqui também menos 180. Sobrou isso daqui, ó, 285 calorias. Essas 285 calorias, esse indivíduo vai estar colocando de quê? De carboidrato. Quantos gramas de carboidrato vai ser? Vamos lá. Carboidrato é o quê? 1 grama de carbo tem 4 calorias. Então, é 285 dividido para 4. 285 dividido para 4. Ele vai estar colocando 71 gramas de carbo. Aqui vai estar de carbo por refeição. Vamos ver se essa conta fecha? Beleza? Eu vou estar fazendo aqui passo a passo. 40 vezes 4, 160. 20 vezes 9, 180. 71 vezes 4, 284. Agora eu vou pegar todos esses valores aqui e vou somar. Vou somar nesse aqui. 284 mais 180. 624, certo?
são 4 refeições. Uma dieta de 2.496 calorias. Tem margem de erro. Vamos lembrar disso daí, mas acabamos de montar uma dieta. Então, ou seja, esse indivíduo, ele vai ter na dieta dele, preste atenção, é um indivíduo de 80 quilos. Ele foi lá na calculadora do Google Node e a taxa metabólica basal dele deu isso aqui, ó. Taxa metabólica basal. Deu isso aqui. Ele vai estar utilizando a referência de 50 ml de água por quilo corporal, 2 gramas quilo de proteína, ou seja, para cada quilo do corpo dele, ele vai estar botando 2 gramas de proteína. Para cada quilo do corpo dele, ele vai estar botando 1 grama de carboidrato, 1 grama de gordura, perdão. E o carboidrato vai ficar a definir. Ele vai ser o que vai equalizar, o que vai ser mais volátil no seu corpo. Você vai estar equalizando ele e utilizando ele como manobra de manipulação. Ele vai estar ingerindo, então, baseado nesse cálculo aqui, 4 litros de água. Você vai estar ingerindo 4 litros de água, 160 gramas de proteína por dia e 80 gramas de gordura por dia. E em uma refeição, ele vai estar consumindo isso daqui, ó, 40 gramas de proteína, 20 gramas de gordura e 71 gramas de carboidrato. Ele vai estar tentando fazer esse consumo aqui. De preferência, bota até 70, porque é o que eu estou falando. Você erra para menos e aí você tem aquela margem de erro, que é o preparo do alimento, o tempero que você vai utilizar. Nada disso você vai mexer. Entendeu? Nada disso você vai mexer. Isso aqui que eu tô passando para vocês é uma base para montar dieta. Um homem, ele não quer errar de jeito nenhum, ele vai utilizar isso aqui, ó. 2.500. 2.500. Divide 4 refeições aqui, assim, ó. Do jeito que tá aqui, divide 4 refeições. Só isso. Vai estar consumindo isso todos os dias. E aí vai ver o que vai acontecer no corpo dele. Ó, eu não tô levando em consideração aqui gasto de treino. Nada. Não tô levando em consideração nada. Mas se você quiser, imagine que foi 2.000 que deu lá no aplicativo do Google Node e eu botei 500 a mais de gasto de exercício. Cardio, treino, sua ocupação diária, o seu trabalho. Com certeza você vai gastar mais do que isso. Mas é o que eu tô falando, gente. Isso aqui é uma base. Você começa com isso aqui. E aí você vai ver. Primeira semana, ganhou ou perdeu peso? Ganhei. Ou seja, essa dieta está acima do seu gasto calórico. Continua, para ver se você vai continuar ganhando peso. Primeira semana, perdi peso. Ou seja, você está consumindo menos do que você gasta. Continua para ver se realmente você vai continuar descendo o peso. Porque às vezes é só a adaptação do corpo. E a adaptação do corpo não tem como você ir contra isso. A adaptação metabólica é algo que é muito mais complexo e é o que eu estou falando. Você paga um especialista para saber dessa informação. A única coisa que você não pode copiar daqui, que eu acho, é a água. A água você faz no teu peso. Se você pesa 75, é 75 vezes 50. Se você pesa 60, 60 vezes 50. E por aí vai, certo? Não tem muito erro, né? 80 é a metade aqui, então, ou seja, 4 litros. 60, 3 litros. 70, 3,5. Não tem muito erro. Essas informações você vai saber de cabeça. E aqui eu não estou botando alimento. Você vai entrar lá no aplicativo do Google Node, vai escolher o alimento e você vai montar a tabela da refeição com os macros dos alimentos que você quiser. Lembre-se sempre, o que é mais importante? Colocar os valores exatos dos macros ou bater aquele valor de calorias que a gente fez as contas, que 250 dividido para 4 dava 625. Mais importante é aquele valor de calorias e não exatamente esse valor de macro. Ah, mas eu fiz as contas e o carbo deu só 65, mas tá 625 calorias? Tá, então deixa. Tá tudo bem. Não é isso que vai fazer você perder peso. Tampouco é isso que vai fazer você ganhar. Mas é como eu tô falando, não considera a margem de erro. Para mulheres, eu não começaria com 2.500. Eu começaria com 2.000. Ou seja, é uns 20% a menos. Então, se eu falei 20% a menos aqui, considere 20% a menos em tudo que eu falei aqui. E a água, você pode estar jogando 40 ml. Mas isso aqui, gente, é como eu tô falando. É base. Com essa base, você monta uma dieta. Com essa base, você monta a primeira dieta que você vai iniciar, que você vai estar lá fazendo no dia a dia e você vai ver como que teu corpo vai reagir. E baseado nessa reação, você vai fazer alterações. É só isso que você tem que levar em consideração. Mas como eu expliquei para vocês, você paga um profissional exatamente para fazer todos esses cálculos, para entregar um cardápio feito se você quiser, ou entregar os valores de macros. Tem pessoas que já entendem mais de macros e elas gostam de botar elas mesmas os alimentos delas. Elas só querem os macros corretos. Tudo bem, isso depende muito. Mas você paga o especialista para não ter esses trabalhos e para saber manipular da maneira correta. Eu disse que ia deixar uma dica de manipulação. A minha dica é a seguinte. Eu estou em busca de perder peso. Eu estou vendo que essa dieta que eu fiz aqui tá me fazendo ganhar peso.
então reduz 10%. 10% em cima de quê? Das calorias. E aí, quando você reduzir em cima daquele valor das calorias, 10%, você vai reduzir 10% de todos os macros aqui. Ou seja, se era 40 gramas de proteína por refeição, agora vai ser 36. Se era 20 gramas de gordura por refeição, agora vai ser 18. Se era 71 gramas de carboidrato por refeição, arredonda para 70, depois coloca 63. Reduz 10%. Continua ganhando peso, reduz 10%. Continua ganhando peso, reduz 10%. Agora eu não estou mais ganhando peso, mantém. Espera 3 semanas. Estagnou, reduz 10%. Essa é a manipulação mais básica que eu posso passar. E é a mais simples. Meu objetivo era ganhar peso. Eu não estou ganhando peso com isso aqui. Aumenta 10%. Ainda não estou ganhando. Aumenta 10%. Comecei a ganhar. Mantém. Estagnou, aumenta 10%. Só isso. Essa é a manipulação mais simples. Eu não citei aqui, em momento nenhum, suplementação, nem nada do tipo. Eu ainda vou estar fazendo um vídeo sobre suplementação, quais são as mais essenciais no meu ponto de vista, e como que vocês podem estar utilizando ela de uma maneira que otimize o seu desempenho físico. Talvez isso funcione para uns e para outros não, beleza? Mas esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu acabei gravando só nesse horário porque eu formatei meu notebook, tive que instalar os drives, ainda estou com problemas nele aqui, mas estou tentando resolver. Então se esse vídeo ficar um pouco diferente dos outros, com relação à imagem ou à qualidade, é devido a isso. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo pode estar ajudando as pessoas que estão começando, e isso aqui é uma base de dieta, isso aqui é só uma base. Não substitui um profissional, não substitui um especialista, não substitui uma pessoa que realmente entende. Procure dar essa atenção. Às vezes você pode estar lá com uma pessoa 1 ano, 6 meses aprendendo, e aí depois você segue seu caminho sozinho se você quiser. Mas eu acho que isso aqui tem relevância e tem importância. Você começa e aí quando você estagna, você procura alguém para lhe ajudar. Ou já procura alguém para lhe ajudar e tira esse trabalho da tua cabeça. Porque do jeito que eu falei, para alguns parece difícil, mas eu juro que eu tentei explicar da maneira mais simples possível. Se inscreve no canal, comenta nesse vídeo, deixa o seu joinha e é isso aí, valeu, falou.